Olá, eu sou o João das Plantas e o vídeo de hoje é sobre a Calathea macoiana, conhecida popularmente como maranta pavão. Vem conhecer um pouco mais dessa planta que é hipnotizante e que é perfeita para a sua urban jungle ou para o seu jardim. Se você é nova ou novo aqui no canal, ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva para você receber as notificações dos novos vídeos que eu publicar por aqui para você. Se você gostar desse conteúdo também me conta nos comentários e não esqueça de deixar o seu curtir no meu vídeo. Vou começar te mostrando essa planta em detalhes, porque a Calathea macoiana é uma planta enigmática. Olha que lindeza, gente. Então, é uma planta pertencente à família Marantácea, assim como as outras marantas e calatheas. É uma planta tropical, inclusive a Calathea macoiana é nativa do Brasil e encontrada em algumas regiões do estado do Espírito Santo. Então, isso já indica que é uma planta fácil de cuidar. Ela vai se adaptar bem em diversas regiões do nosso país, principalmente regiões mais tropicais, né, com um clima mais quente. Então, é uma planta que tem a caracterização das folhas ovaladas, né? Então, algumas são mais redondas, mas quando elas se desenvolvem, dá para perceber que elas são ovais, né? Já que elas são um pouco mais compridas. E o interessante dessa planta são as cores das folhas. Então, as folhas têm uma coloração que é com riscos verde escuros da parte central até as extremidades, parece que foi pintado com um pincel à mão ou com um giz, e aí esses riscos, né, tem essa coloração verde escuro. Além disso, a folha em geral da planta tem um verde mais claro, então tá vendo? É um verdadeiro degradê de cores, né? E as extremidades também têm um verde mais escuro, né, fazendo esse contraste incrível. Realmente parece uma pintura. Olha isso, né? É lindo. E o verso das folhas tem uma coloração vermelho vinho, quase púrpura. Olha que coisa incrível, né? E o interessante é que essa planta, como é uma planta que conhecida popularmente como planta que reza, né, ou prayer plant, ela à noite fica com as folhas todas erguidas assim para cima, e aí a gente consegue observar o verso das folhas que tem essa coloração avermelhada e linda. Olha que coisa incrível, né? Então, durante o dia, geralmente ela fica abertinha assim, com a superfície das folhas expostas e aparentes para a gente ver. E à noite, com menos luminosidade, ela fica com as folhas erguidas, que também é lindo, né? E aí, essa planta também tem uma característica interessante, que as folhas, por mais que sejam muito parecidas, elas possuem estampas, né, diferentes entre si. Então, por exemplo, se a gente observar com bastante atenção, a gente vai perceber que esses riscos ao longo da parte central das folhas são diferentes de folha para folha. Aqui, por exemplo, tem esse risquinho menor, que parece que não se desenvolveu. Aqui tem esse e esse ainda menorzinho também. Outras folhas não têm. Então, se a gente observar com atenção, realmente parece uma planta muito autêntica, né? Uma planta que foi pintada à mão com muito cuidado. E, claro, é uma obra da natureza, gente. Essa aqui não é uma intervenção humana, né? Essa aqui é uma particularidade da planta. Muito interessante. É uma planta também que fácil de cuidar, né? Ela não é muito exigente, é uma planta considerada mais resistente entre as calatheias, tá? E é uma planta ideal, que eu digo que é ideal para um ambiente interno, para uma urban jungle ou para um local, uma estante, né? Um local com uma planta, porque olha só, ela tem esse tamanho menor, né? Então ela tá num pote 12, eu só coloquei aqui nesse cachepô, mas o pote dela é pequeno. Ela pode ficar nesse mesmo vaso por muito tempo, porque ela fica bem, não tem muitas raízes. Caso você queira replantar, pode replantar, mas ela é uma planta que, ó, é perfeita para um local menor, né, para uma estante, para uma mesa de escritório ou de quarto, ou uma mesa de centro de sala, porque é uma planta que tem esse tamanho menor, né, mais compacto, né, ela é toda baixinha. Nesse caso aqui, ela não tem nem 25 centímetros de altura, mas ela pode alcançar em média até
até uns 80 centímetros de altura, se ela crescer, né? Se você replantar em vasos maiores, ela vai crescendo, e aí as hastes, né? Esses caules, esses pecíolos costumam aumentar também, e as folhas podem ficar um pouco maiores do que isso, tá? Mas essa aqui também já é uma planta bem desenvolvidinha, viu? Uma outra característica super interessante dessa planta é que, se a gente observar ainda com mais atenção, a gente consegue perceber um quadriculado nas folhas dessa planta. Eu vou tentar focar da melhor maneira para te mostrar. Olha só. Então, tá vendo aqui, ó? Nessa região tem como se fosse um grande quadriculado, como se fossem vários desenhos feitos milimetricamente por quase uma impressora nessa planta. E se a gente pegar essa planta e colocar direcionada para o sol, olha só, a gente vai observar com mais clareza esse quadriculado. Então, olha isso, que interessante. É uma outra característica bem bacana dessa planta. Os cuidados com a Calathea macoiana são simples e básicos. Como eu te disse, essa é uma planta resistente e ela precisa de pouca atenção no seu cultivo. Então é tranquilo de cuidar dela, inclusive por ser uma planta nativa do Brasil, das regiões do Espírito Santo. É fácil de cuidar dela em diversas regiões do nosso país, principalmente em regiões com clima tropical e onde faça mais calor e tenha também uma boa umidade do ambiente. Essa planta vai bem em basicamente todas as regiões, ela só não tolera geada, tá? Então ela não gosta de frio intenso e temperaturas negativas, mas fora isso, é uma planta muito resistente, é uma das calatheas mais resistentes para cuidar, tá? Ela precisa de um ambiente bem iluminado, de um local à meia sombra, recebendo pelo menos algumas horinhas de um solzinho, porque isso é ideal para o crescimento da planta. Ela vai amar, vai crescer mais saudável, mas ela não tolera sol direto, porque o sol direto em excesso nessas folhas aqui queima essas folhas, já que é uma planta tropical, com folhas mais finas, mais sensíveis, que não toleram, né, insolação muito forte, muitas horas de exposição ao sol. Aqui no meu caso eu cultivo ela atrás de mim aqui junto com as outras plantas, e ela recebe em média 1 hora ou 1 hora e meia de sol da tarde, mas é um sol que é filtrado pelo vidro da janela, então também não é um sol tão forte, tá? Mas essa planta vai sobreviver sim em locais com apenas alta luminosidade, mas forneça assim boa claridade para a planta, para ela se desenvolver e ficar linda na sua casa, cada vez mais bonita. Além disso, é uma planta que ama a umidade, então ela gosta tanto de umidade nas raízes, no substrato, por isso é importante manter esse substrato aqui de preferência mais úmido. Ela gosta das raízes bem hidratadas. A rega para ela mais ou menos funciona bem 1 ou 2 vezes por semana. Depende do clima da sua região, mas aí vai observando. O importante é estar sempre úmido, não encharcado, mas também não é bom deixar secar esse substrato. E além disso, ela ama a umidade nas folhas. É bom você regar as folhas de vez em quando, ou borrifar a água nas folhas, ou ainda manter a planta próxima a um umidificador, porque isso favorece muito o crescimento e até mesmo a expansão das novas folhagens. Ela também gosta de um substrato bem soltinho, poroso, rico em matéria orgânica, e isso contribui para a aeração do solo da planta, a aeração e a oxigenação das raízes dela. Então, investir em um substrato de qualidade também é fundamental para você ter calatheias e marantas sempre saudáveis, tá? Aqui eu sempre uso a minha receita de substrato do canal, que eu já ensinei por aqui. Se você ainda não conhece esse vídeo, eu vou deixar na tela final para você dar uma conferida, tá? E além disso, também é importante adubar essa planta, mas principalmente na primavera e no verão, que faz mais calor, e aí a planta tem um metabolismo e um crescimento mais acelerado. No inverno e no outono, você não precisa adubar com tanta frequência, talvez apenas uma vez nessas estações, tá?
e é uma planta linda que vai deixar o seu ambiente com mais vida, com mais elegância, com mais charme, com essas estampas maravilhosas. Como eu te disse, essa é uma planta que vai bem na sua urban jungle, ela vai bem em estantes, em prateleiras, em mesas, né? E use a sua criatividade para colocar essa planta em diferentes lugares. Inclusive, me conta por aí, me conta aqui nos comentários se você já tem dessa planta, onde ela fica por aí na sua casa. Inclusive, ela vai bem no jardim, mas aí ela precisa estar abaixo de outras plantas maiores que façam sombra nela para ela não receber muitas horas de sol direto. Mas também fica linda, vai crescer de uma forma muito legal e vai ficar uma planta maravilhosa. Se você gostou desse conteúdo, me conta aqui nos comentários. Não esqueça de curtir o meu vídeo. Se você é nova ou novo aqui no canal também e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva para você receber as notificações dos novos conteúdos que eu publicar por aqui para você. Um abraço e até o próximo vídeo.